Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Temos aí nem vou arriscar, eu troco os nomes das irmãs lá. É Sibeli, né? Melissa. Eu sempre erro. A Gleice tira sarro. Melissa. E seu esposo, né? E a senhora é? Olivia. Meu Deus do céu. Espera aí, eu troquei o óculos, Olivia, mas não deu ainda. E também o Marcelo ali quer apresentar aí, Marcelo? Tem? A Mariana já veio uma vez, né? O meu amigo Luiz Augusto e a Nayara. Legal, Luiz Augusto. Joga bola ou não? Opa! Tem que montar um time aí. O Márcio falou que... Aleluia, glória a Deus. Nós estamos pregando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se eu espero que você esteja fazendo a leitura. Eu e a Gleice estamos fazendo assim, não estou falando que você tem que fazer igual, né? A gente lê um capítulo, depois nós oramos, depois eu coloco um vídeo dos avivamentos que tiveram, em como Deus operava e operou na igreja, por essa história da igreja. E tem sido edificante. Tá bom? Então continue lendo o livro de Atos dos Apóstolos. A gente também está separando, quer que os irmãos separem um horário, ou 6 da manhã, ou 9 da manhã, ou meio-dia, ou 3 da tarde, ou 6 da tarde, ou 9 da noite, ou meia-noite, ou 3 da manhã para orar. Eu tenho orado em alguns horários desse. Alguns irmãos já mandaram para mim, não vou estar falando quem é, né? Mas já mandou os horários, que você vai parar e orar ali, quanto tempo você aguentar, né? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, clamando por essa igreja, para que Deus mude a história dessa cidade, das nossas vidas, da sua própria vida, que você conheça mais de perto o Senhor. Porque não adianta conhecê-lo apenas pela letra, nós temos que ter intimidade com Ele, e intimidade depende de oração, tá bom? Então nós estamos nessa campanha até o dia 20 de setembro, que será o aniversário do primeiro ano desse novo começo da igreja. Então, na verdade, graças a Deus por todos os anos que a igreja viveu, só que a gente deu uma zerada e vamos começar de novo, e vai ser feito o primeiro ano de aniversário dessa igreja, no sentido nova fase da igreja. E temos que orar por isso, aleluia. Então eu tenho falado sobre o livro de Atos e o que acontecia naquela igreja e que parece que às vezes está distante da nossa realidade. A primeira mensagem que eu falei é que ela tinha um princípio que havia na igreja primitiva. Eles estavam dispostos a sofrer. A gente usa a palavra pagar um preço, mas o preço foi pago na cruz. Mas eles estavam dispostos aconteça o que acontecer, eu vou seguir a Jesus. E quando você lê o livro de Atos, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, eles ficavam nas cadeias, e eles não desistiam, porque eles conheciam o Senhor profundamente. Foi a primeira a mensagem que fizemos no livro de Atos. A segunda que nós vimos é que os irmãos tinham um amor extremo, ao ponto, naquele contexto, deles até vendiam as suas propriedades, distribuíam entre eles se amavam, eles queriam estar juntos. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas gostam de estar juntas, amém, irmãos? Um lugar de amizade, de amor, de comprometimento uns com os outros, não de confusão, nem de briga. Isso não é igreja, isso é uma doença que às vezes acontece. Então nós falamos sobre a igreja primitiva, era uma igreja que tinha uma comunhão extremada. E hoje eu quero falar de um outro fator que havia na igreja primitiva, que é o fator missionário. A igreja primitiva era uma igreja, um movimento missionário. Eles estavam o tempo todo falando de Jesus. Eles estavam pregando Jesus nas casas, nas ruas, no templo, não no templo, porque aquele templo era um templo judaico, eles pregavam na porta do templo, em todo lugar, falando do nome de Jesus. Então a igreja primitiva é uma igreja missionária. Nesse novo tempo aqui na nossa igreja, e eu quero falar com os irmãos que estão acompanhando no Facebook, aqui é a segunda igreja Batista em Apucarana, Batista em Movimento. Nesse novo tempo nós falamos que temos um tripé. Vamos ver se vocês se lembram qual é o nosso tripé aqui. Está muito fácil de ver. Aonde nós queremos colocar a base da nossa igreja primeira? Cruz. É uma igreja que prega o evangelho da cruz. O evangelho é Cristo. O evangelho é a cruz de Cristo. O demais é apenas consequência, mas o evangelho é Jesus Cristo. Falamos que a igreja tem que ser um lugar de mesa, comunhão, por isso que depois de todo culto nós temos comida. Vamos depois estar sempre juntos, nos cuidando uns aos outros, porque sem comunhão não há igreja. A igreja é um local de comunhão. Mas também a igreja é um lugar de movimento.
Por isso eu coloquei o nome da igreja de Batista, nessa nova fase, Batista in Movement. É uma igreja que vai para as ruas, para as casas, declarar o nome de Jesus. Então, esse é o tripé, a missão. Porque se a igreja não cumpre a sua missão, ela não cumpre o seu propósito. E nós vamos ver aqui isso no livro de Atos, capítulo 8. Amém? Vamos lá? Atos, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra: Saulo consentia na sua morte. Ali no contexto, Estevão tinha sido martirizado. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, encarcerando-os no cárcere. Verso 4: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amém? Os que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. A igreja primitiva, ela nasce missionária. Que na realidade a igreja, ela nasce missionária porque o primeiro que enviou o seu filho ao mundo foi o próprio Deus. A palavra diz em Gálatas 4:4 que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho ao mundo, nascido de mulher, debaixo da lei. Ou seja, Deus é aquele que primeiro enviou o seu filho para um campo missionário aqui na terra, saiu da sua glória, deixou a sua glória, deixou o seu reino, deixou o seu trono e veio habitar conosco para nos mostrar o caminho da verdade. Então, a igreja, ela nasce missionária porque o seu Deus, o pai da igreja, o Senhor da igreja, é um Deus missionário. Então nós temos essa concepção, nós precisamos ser uma igreja missionária. E todo mundo que nasce quer crescer. E se você nasce e não cresce, né? Às vezes a gente fica mais baixinho, mais altão, mas tem que crescer um pouco. Todo mundo que nasce e não cresce está doente. E quando a gente vai ver a igreja missionária, de alguma forma, ela sempre crescia. Você pode perceber isso em Atos capítulo 2, versículo 41, que depois da pregação de Pedro, olha o que a palavra diz: tendo Pedro pregado, naquele dia foram batizados, olha o que a palavra diz, Atos 2, 41. Isso. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas. E a gente vai percebendo isso logo em Atos capítulo 4, o versículo 4, você vai perceber, Atos 4:4, que imediatamente aquilo, a palavra já fala assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ou seja, foram 3.000 na pregação, depois 5.000, e foi crescendo a tal ponto que Atos capítulo 6, o versículo de número 1, Atos 6, o versículo 1, foi necessário que a igreja começasse a se organizar. E aí constituíram os diáconos para cuidar das dificuldades que haviam ali, das questões da distribuição de pães para as viúvas, e a igreja vai se tornando uma multidão a tal ponto que ela toma toda Jerusalém, ou seja, uma igreja que invade Jerusalém com milhares e milhares de pessoas, ela crescia. Então crescimento equilibrado não é doença, crescimento é saudável. Então nós temos que ter como igreja o desejo de crescer, não por causa de números, não por causa de aparência ou opulência, mas porque cada alma acrescentada, cada pessoa acrescentada é uma alma que conheceu a Cristo e recebeu a revelação de Jesus. Então a igreja precisa crescer. Quando não crescemos, alguma coisa está errada no nosso organismo. Nós precisamos crescer. Então, irmãos, mas havia naquela igreja primitiva uma dificuldade dela pregar a palavra e dela ser uma igreja missionária no início, embora ali em Jerusalém eles pregavam a palavra a todos, porque eles tinham um contexto judaizante. O contexto da igreja nasce num contexto judaizante nacionalista. Eles pensavam assim: não, a igreja está crescendo, mas a igreja é para os judeus. A igreja está aqui em Jerusalém, ela é somente para os judeus. E havia um princípio então que somente os judeus precisariam alcançar a palavra, porque eles tinham uma ideia de o Deus da terra.
Como Jonas, você lembra da história de Jonas? Quando o Senhor disse para Jonas, sai da tua terra e vai para, ele precisava ir para Nínive, pregar a palavra. Como os ninivitas eram um povo muito arrogante, um povo violento, Jonas não quis ir para Nínive, e ele pega um barco, e ele vai para onde? Ele vai para Jope, e no meio do caminho, o barco tem uma tempestade, os marinheiros o expulsam, ele cai no mar, jogado no mar, uma baleia ou um animal marinho o engole, e ele fica dentro do ventre desse animal, depois ele é cuspido na terra, para que ele vai cumprir a missão. Por quê? Porque a ideia dele era que não podia levar graça àquele povo, ele tinha que levar juízo àquele povo, e Deus queria levar graça àquele povo, porque ele tinha um conceito nacionalista. Ou seja, Jonas pensava, Deus é Deus de Israel, então se eu fugir para outra direção, ele não vai me encontrar. E qual foi a surpresa dele? Que dentro da barriga daquele animal, daquele peixe, Deus o alcançou. Em qualquer lugar Deus nos alcança. Não há como fugir da presença dele. O salmista do Salmo 139 diz assim, para onde fugirei da tua presença? Se subo ao alto, tu estás, se desço à profundeza da terra, tu estás. Aonde o homem pode fugir da presença de Deus? Então eles começaram a entender, peraí, que Deus é um Deus que está e pode estar, e é um Deus que quer se manifestar em todos os lugares. Eles tinham esse contexto no começo. Entende que a igreja deveria ser uma igreja universal. Quando a gente vê, por exemplo, Atos capítulo 1, vamos dar uma olhada lá, Atos capítulo 1, versículo 6, bem na ascensão de Cristo, Atos 1, a partir do versículo 6, Jesus tinha se revelado a eles, Jesus tinha se ressuscitado, né? E eles começaram a perguntar para Jesus assim, verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo que restaures o reino de Israel? Ou seja, olha só, eles ainda tinham visto Jesus morrer, ressuscitar, e Jesus estava vivo diante deles, eles estavam ainda preocupados com a restauração do reino de Israel, porque o conceito deles era nacionalista. E Jesus disse para eles o seguinte, versículo 7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria exclusiva autoridade, mas Ele vai dizer para você, e não importa o que está acontecendo, o que vai acontecer, isso está no coração de Deus, no tempo de Deus, mas no versículo 8 ele fala, mas, uma conjunção coordenativa adversativa de ideias, ele muda o foco da ideia e diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É como Jesus dissesse assim para eles, olha, isso aí cabe ao Pai, o que cabe a vocês é ir pregar o Evangelho. Olha como Jesus já dá uma missão universal, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e em até os confins da terra. Eles começam a entender então que a missão que eles tinham ia até os confins da terra. Vem o Espírito Santo, Atos capítulo 2, se você leu, você está acompanhando, né? Se você não leu, você está boiando e Deus puxa a tua orelha aí com amor, tá? Atos 2, vem a descida e a manifestação do Espírito Santo entre eles. E Atos 2, quando eles recebem o Espírito Santo, dá uma olhada do versículo 8 ao versículo 11, ali estavam pessoas reunidas de várias nações. Atos 2, 8 a 11. E como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna, somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, já na Itália, Ponto, na Ásia, de Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que estão aqui residentes, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ali o Evangelho começa a se espalhar, porque eles começam a entender como que o Espírito Santo vem e cai sobre pessoas de várias nações. Veja como o Espírito Santo está trabalhando para mudar o conceito deles, mas mesmo assim a igreja de Jerusalém tinha dificuldade em entender que o Evangelho era para todos. E aparece, por exemplo, em Atos capítulo 10, quando o Senhor tem que falar com Pedro, e Deus fala para dar uma visão para Pedro. E Pedro vê naquela visão, você pode olhar, quem leu vai ver Atos capítulo 10, ele vê um lençol descendo, e dentro daquele lençol ele vê animais, répteis, quadrúpedes de todas as espécies. Como o judeu não podia comer nada disso, o Senhor fala para ele assim, mata e come isso aí.
E ele não aceita aquilo porque ele não está entendendo aquilo, e de repente chega um homem e a mando de Cornélio, um homem que não era judeu, e ele precisa ir lá ministrar, não vou contar toda a história porque não dá tempo, ministrar aquele homem. E quando ele chega lá, Atos 10, dá uma olhada aí, Atos 10, versículo 9 seguinte, quando ele chega lá, ele começa a pregar o evangelho, ele entende, começa a pregar o 9, já falei, né, do contexto, verso 44, Atos 10, 44 a 48, pode colocar lá, obrigado. E ele começa a pregar o evangelho, é o que a palavra diz, assim Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvimos falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles em alguns lugares, permanecesse com eles por alguns dias. Ou seja, ali ele prega a palavra, o próprio Pedro, que estava pensando ou reticente para ir até lá, ele prega a palavra, o Espírito Santo cai sobre todas aquelas pessoas, e eram gentios e não eram judeus, e ele começa a entender então que o Espírito Santo veio para descer sobre todos, o que o Evangelho é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que a igreja foi aprendendo isso, ela foi crescendo e amadurecendo nesse sentido. E quando chega em Atos capítulo 8, quando eu li Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, tem uma grande perseguição, e eles foram expulsos ali de Jerusalém. Quase todos foram expulsos de Jerusalém, ficando apenas os apóstolos ali. E a palavra diz, Atos 8, 4, na medida que eles foram sendo dispersos, eles foram pregando a palavra. Precisou um fórceps, precisou que alguma coisa muito forte acontecesse para que eles também entendessem que eles foram levados para pregar o evangelho. Eles agora tinham que cumprir o ID de Jesus, quase que de uma forma forçada, ou um fórceps. Eles precisavam ir, mas na medida que eles iam pregando o evangelho. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20, toda a autoridade do Pai nos foi dado, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É o ide de Jesus, o ide de Jesus é no nosso indo. O ir de Jesus não é apenas para um pastor que vem pregar, vem para Apucarana, que sai lá de não sei de onde, vem para Apucarana, tem que ir, não é para o missionário. O ir de Jesus é para todos nós, no dia a dia das nossas vidas, em indo, em trabalhando, em estudando, em servindo. Falar de Jesus é o ir de Jesus que se faz no mercado, sendo gentil com aquelas moças que nos atendem, dando uma palavra. Se tem uma moça cabisbaixa, dizer para ela, está tudo bem com você, há esperança em Jesus. O ir de Jesus é no nosso dia a dia, na nossa jornada. A igreja precisa o tempo todo pregar o evangelho, no seu trabalho, de uma forma educada, de uma forma amorosa, mas é preciso pregar o evangelho, porque essa é uma ordem de Jesus. Jesus disse, portanto, ide. Ele não disse assim para mim e para você, vá se você quiser. Ele disse, ide. É a ordem de Jesus que a gente pregue o evangelho. E a melhor forma de pregar o evangelho também é através das nossas vidas, do nosso testemunho, das nossas ações, como somos como maridos, como somos como esposa, como somos como filhos. A expressão da nossa vida é a carta que o mundo vai ler. Não adianta ser aquele crente que tem sempre um versículo na boca, mas não tem vida e nem testemunho. A igreja tem que ser uma igreja missionária o tempo todo. Eu estou fazendo academia, vocês nem perceberam, né? Mas eu estou. Tá? Estou indo devagarinho, né? Eu ganhei 6 quilos, imagina como eu estava, hein? Estou fazendo... 6 quilos, não é verdade, Marcelo? 6 quilos. E na academia, e nós falamos para a Gleice, tá eu e a Gleice junto. É bom andar junto como família, né? A gente vai lá e aí começamos, o que Deus quer da gente aqui? Primeiro aquela música ensurdecedora no ouvido é horrível, né? Já pedi para baixar algumas vezes, com bastante educação. Dá para baixar um pouquinho?
né? Já fiz até uma música lá dentro quase, porque eles cantando, eu comecei a cantar uma música e Deus me deu uma música para Ele, para a glória dele. Mas eu fiquei pensando, o que o senhor tem? E uma das professoras começou a se aproximar da gente, uma menina perguntou assim, você está casada há quanto tempo? Eu falei, eu tenho 44 anos de namoro, 42 anos de casado. Ela falou, meu Deus, qual o segredo disso? Ela perguntou, qual o segredo disso? Ela nem sabia que eu era pastor ainda. Eu falei assim, o segredo é Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar. O segredo também é ter paciência, é amar, é ser amigo, é ser companheiro. Aí começou a abertura. Aí uma outra veio e começou, mas e você é pastor? E começou a perguntar, e eu falei para ela, ela falou, eu estava indo numa igreja, não estou indo mais, há muito tempo, eu queria que o pastor fosse lá em casa, ungir as portas, ungir tudo lá. Eu falei, tá bom, eu quero ungir você, né? E vamos orar por você. Quem sabe um dia eu estava na sua casa. E começou a dar uma abertura. Outra pessoa também falou, olha, conversando com a Gleice, falou, você é pastora lá? Que legal, onde que é a igreja? Eu tenho uma pessoa para levar lá, ela está perdida aí, sofreu muito umas situações aí, ela anda com um problema seríssimo, e eu não vou falar o nome, é claro, e eu queria levá-la lá. E aí começou a perceber aonde nós estamos. Numa academia é um campo missionário, numa açougue é um campo missionário, na rua é um campo missionário, no teu local de trabalho é um campo missionário. Nós temos que pregar a palavra. A pergunta é, por que às vezes nós não recebemos a unção, ou porque às vezes não temos tanta intimidade com Deus, ou porque às vezes não acontece conosco o que acontecia na igreja primitiva? Porque nós deixamos de ser a essência para a qual nós somos chamados, e a nossa essência, uma das nossas essências é sermos uma igreja missionária. É abrir a boca e pregar o Evangelho. Na medida que você abre a boca, o Espírito Santo te capacita para falar. Na medida que você fala, você se enche. Uma coisa que é maravilhosa na vida cristã, é que tudo que você fala de Deus, você recebe muito mais de volta. Quando você ministra, você às vezes fica apavorado quando tem que falar de Cristo para alguém, mas depois que você fala, você sente um poder em você. Que poder é esse? Do Espírito Santo, que mandou a gente pregar o Evangelho a toda criatura. Atos capítulo 5 diz assim para nós, olha, revela Atos 5, versículo de número 42. E todos os dias, no templo, lembra, a igreja não tinha templo, era o templo judaico, porque a igreja não tinha templo. O templo nas igrejas veio só depois de 300 anos depois de Cristo. A igreja se reunia nas casas, porque não eram perseguidas. De casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A igreja precisa pregar Jesus, o Cristo. Vamos pregar normas e regras, as pessoas vão aprendendo a se comportar, as pessoas vão aprender o que deve fazer, o que não deve fazer, quando conhece Jesus. Mas nós devemos pregar a Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 2, o versículo 2, nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, porque é Cristo que vai mudar as pessoas. Então a igreja precisa pregar Jesus, se não há então missão numa igreja, essa igreja não é uma igreja essencial. Se ela perdeu o foco missionário, ela não é uma igreja saudável. Nós temos que avançar, irmãos, nós temos que continuar a tarefa, nós temos que cumprir a ordem de Jesus, porque sabemos também que Ele está às portas. Quem tiver um pouquinho de visão, já começa a perceber os sinais que estão claros, a mudança da geopolítica do mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo, que Jesus está à porta. Então nós temos uma urgência para pregar o Evangelho. Contei para os irmãos uma experiência que eu tive quando eu era jovem do meu chamado. O meu chamado foi quando eu era da primeira igreja batista, e eu já estava no exército, e eu tive um sonho desesperador, um sonho que estava tudo pegando fogo, o mundo estava acabando daquela forma, e eu tive que sair pelas ruas de Apucarana. Pegava assim, meu sonho, tá? Não é para eu fazer isso não, pegava pelo colarinho e falava, creia, 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 Ele está voltando, e as pessoas nem aí, o mundo caindo, e eles não viam que o mundo estava caindo, eles não viam que estava tudo pegando fogo, eles não conseguiam ver nada, continuavam nas suas mesmas práticas, e eu ia de pessoa a pessoa, de rua em rua, e eu entendi depois que o Senhor estava me chamando para ir pregar o Evangelho para as pessoas, porque nós precisamos anunciar o Evangelho às pessoas, e dizer para elas, aquilo que de mais precioso eu tenho para dizer para a pessoa é de Cristo. Eu não tenho nada para compartilhar senão Cristo. A mensagem da igreja deve ser Jesus. E Jesus deixou essa ordem, como eu disse em Mateus capítulo 28.
Então, nosso campo missionário também, irmãos, começa onde? Nosso campo missionário, eu vou dizer, começa no nosso próprio coração, dizer assim, será que eu tenho uma experiência profunda com o Senhor mesmo? Eu tenho relacionamento com Ele? A gente tem que fazer um exame. A gente precisa pregar para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos incrédulos, ou não. O Senhor diz uma coisa na palavra e nós temos dificuldade. A gente tem que crer na palavra. A gente tem que pregar o evangelho nas nossas famílias. As famílias não podem, nossos filhos, os nossos amados não podem. A nossa concepção é partir para a vida eterna sem ter certeza da vida eterna que é Jesus. Nós temos que pregar o evangelho dentro de casa. Nós temos que pregar o evangelho na cidade onde estamos, no bairro onde estamos. Nós temos que descobrir os caminhos para pregar o evangelho nessa cidade, mas o evangelho tem que ser pregado também no estado, no Brasil e no mundo, porque a ideia da missão, ela é concomitantemente. Atos 1, versículo 8 diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E não é assim, eu prego aqui, depois eu prego lá. A igreja tem que ter a visão do mundo. A igreja precisa pregar o evangelho a todo mundo. Chegou uma ferinha, aleluia. Desistiu da escolinha? Já aprendeu, né? Veio contar a história aqui para a mãe. Aleluia. Então, mas enquanto tem vidas aqui em Apucarana, não, nós temos que pregar o evangelho o tempo todo. Por isso que Deus levanta pessoas para pregar aqui, pregar no Paraná, pregar no mundo. Nós estamos em campanha de missões estaduais, tem pessoas pregando com batistas no Paraná todo, tem pessoas pregando no mundo, tem jovens oferecendo as suas vidas, porque essa é a nossa essência. Nós precisamos pregar o evangelho. Quase no final já, tá? Tem mais um pouquinho de paciência? Tá bom? Tem até uma comidinha depois ali, é surpresa? Tem até uma comidinha ali depois para a gente comer, né? Veja só, quando se prega o evangelho, a missão tem relacionamento com os dons estão relacionados com a missão. Atos 1, versículo 8 fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por que veio o poder? Para sermos. Nós não podemos ser testemunha se não for no poder do Espírito Santo. Então os dons estão relacionados com a palavra e a comunicação. Quando você olha o que acontecia no livro de Atos 2, por exemplo, todos receberam o poder do Espírito, falaram em novas línguas, e várias vezes aparece tanto línguas naturais, ou línguas conhecidas, ou línguas desconhecidas, mas o tempo todo eles falavam. Por que o dom do Espírito tem relação com o falar? Porque é a comunicação. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 1, vou explicar melhor isso. Atos 4, versículo 31, diz assim, olha: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Veja que sempre tem a questão de o poder e o anúncio. Quando eu recebo de Deus essa graça e esse poder, e o poder do Espírito, eu vou anunciar o Evangelho. Línguas, palavra, comunicação, expressão, ousadia, e nós precisamos de relacionamento profundo com o Espírito para destravar as nossas línguas, não no sentido de eloquência humana, mas no sentido de ter coragem de abrir a boca, vendo uma pessoa que está indo para o inferno sem Jesus, ou vendo uma família destruída, e dizer para eles: há esperança no nome de Jesus. Isso é a unção do Espírito. Nós temos que ter intimidade com o Espírito, e você percebe isso o tempo todo, você que está lendo o livro de Atos, que eles ficavam cheios do Espírito e anunciavam com intrepidez. Há a ligação então entre a comunicação e o poder do Espírito. Os dons estão relacionados à missão. Para que o Senhor vai nos dar dons se nós vamos esconder esses dons e esses talentos? Por que Deus vai dar uma coisa para a igreja se ela não está disposta a repartir com o mundo? Então o que o Senhor dá para nós é para que a gente possa repartir com o mundo. Da mesma forma, o poder, a capacitação de pregar o Evangelho, a força que vem dele, sempre nessa medida está relacionada à missão. Por exemplo, Marcos capítulo 16, vamos lá? Marcos 16. Marcos 16, versículo 15 ao versículo 18. Eu sei que está ali, mas eu quero ler aqui, tá?
Ô Jesus, tem misericórdia. Tá, Atos 16, diz assim. (19-20). De fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aí falam da ascensão de Cristo. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Quem coopera conosco na ministração é o próprio Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Ou seja, os sinais seguiam aqueles que pregavam a palavra. O Senhor, e nós precisamos orar para que Deus também opere sinais no nosso meio. Por que a gente é muito tradicional, tem medo de sinais? O Deus que cura não cura mais? O Deus que fala não fala mais? O Deus que revelava não revela mais? O Deus que faz prodígios não operam mais? Eu creio nos prodígios do Senhor. Eu creio que Deus cura, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja primitiva, na medida que ela avança, Deus dá os recursos. É como se, à medida que eu dou um passo, Ele me dá mais força para aquele outro passo. À medida que eu estou fazendo a vontade dEle, Ele opera na minha vida. É o que está acontecendo na África, está acontecendo nos países muçulmanos, em vários lugares. Os missionários estão sendo capacitados por Deus para trazer cura, para trazer maravilhas, porque eles precisam, porque aquele povo é duro, não vai entender apenas a linguagem daquelas pessoas, não duro, mas a linguagem daquelas pessoas não é só uma linguagem intelectual, através do discurso. Nós vivemos num contexto ocidental, e no mundo ocidental depende muito do argumento, mas aquele povo não está muito preocupado com o argumento. Eles querem saber se aquele Deus que o missionário está pregando é real. Então Deus opera maravilhas no meio daquele povo, eles veem a glória de Deus. Agora, recentemente eu vi na África uma pessoa se converteu, a tribo toda veio e se entregou a Jesus, porque os sinais acompanharão os que creem. Acompanharão os que creem, na medida que os crentes avançam na obra do Senhor. Mas se eu não faço nada, se a minha religiosidade é apenas a religiosidade de ficar uma vez por semana, indo na igreja, sentando, eu não tenho intimidade com Deus, para que o Senhor vai me dar dons? Para que o Senhor vai me dar capacitações se eu não vou usar? Para que Ele vai colocar combustível em mim, no nosso carro, se nós não vamos usar o carro, se não queremos fazer uma viagem? Então nós precisamos, a missão, os dons, as capacitações, está relacionado à nossa vontade, a nossa vontade missional. Por isso que Jesus disse em Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E olha o que Ele diz lá, e eu estarei com quem? Convosco. Com quem Ele está? Com quem Ele se manifesta? Com todos. Mas Ele está falando o que no contexto aqui? Vão, e na medida que você for, não importa o que você vai passar, eu estarei com você, eu estarei do seu lado, eu vou te capacitar, eu vou dar os recursos que você precisa para cumprir a minha missão. Quando a gente está na obediência do Senhor, o Senhor está conosco. Quando a gente está vivendo a vontade do Senhor, o Senhor se manifesta conosco. Ele nos abençoa para que a gente possa abençoar. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Quando o Senhor chama Abraão. E olha o que o Senhor disse para Abraão, Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão ainda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus abençoou o seu povo, para que o seu povo abençoasse as nações, e as nações da terra são abençoadas, porque do povo dos judeus nasceu o Cristo, que abençoaria todos os povos. E nós somos abençoados, irmãos, para sermos abençoados, e é maravilhoso isso. Por que a gente às vezes não experimenta tanta alegria, mesmo como crentes? Porque não estamos operando a vontade de Deus, porque não estamos vivendo, colocando o Senhor como sendo das nossas vidas. Ele não é o primeiro em nossas vidas. Em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente descobre o propósito,
quando a gente se encaixa numa missão, nós começamos a nos realizar. Por que as pessoas estão tão deprimidas, sem propósito, sem alegria? Porque não conhecem a razão das suas vidas. Nós nascemos de Deus, nascemos de novo, e o Senhor coloca naqueles que nasceram de novo um propósito, uma missão. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, isso faz parte, mas isso não é o essencial para as nossas vidas. Isso não é o primeiro das nossas vidas, senão o reino de Deus. É maravilhoso pregar o Evangelho, é maravilhoso adorar o Senhor. Comece a experimentar isso, irmãos. Não é só, é maravilhoso você gastar horas em oração diante do Senhor, em adoração ao Senhor, perceber a presença do Espírito Santo na sua vida, ser usado por Deus, ter uma resposta de oração, ver uma maravilha de Deus. Você começa a ter sentido na vida, propósito na vida. E a igreja que não cumpre a missão, ela fica fria e vazia. Quando Deus começar, e Deus vai estar enchendo essa casa em nome de Jesus no tempo certo, você vai perceber como as coisas vão começar a acontecer. Quando você vê alguém sendo liberto, alguém sendo salvo, alguém sendo curado, um casamento restaurado, uma vida restaurada, e você vai entendendo que maravilha, que você faz parte disso. Deus nos chamou para fazer parte disso, Ele nos chamou para ser a sua mão, a sua boca, o seu braço. O Senhor nos chamou para fazer parte do divino, daquilo que Ele poderia fazer por Ele mesmo e com os seus anjos. Ele chamou a igreja para fazer. Ele podia chamar os anjos para pregar a palavra. Não é verdade? Se um anjo aparecer aqui, pode ser que apareça um dia ainda em nome de Jesus. Se um anjo aparecer aqui e falar, creia, todo mundo vai sair daqui desesperado. Mas não, Ele chamou homens e mulheres frágeis, miseráveis como nós, e nos escolheu para pregar o Evangelho a toda criatura. Se eu não faço isso, eu não estou no centro da vontade de Deus. Preciso pregar o Evangelho. Agora, como que a gente aprende isso, irmãos? Tem que buscar a direção de Deus. Talvez você nunca vai pregar do púlpito da igreja, mas Deus tem um lugar para você no corpo. Todas as pessoas têm um lugar no corpo. Quando o Senhor conquistou, desceu ao inferno, conquistou todas as coisas, Ele conquistou tudo, Ele trouxe dons aos homens e distribuiu dons aos homens. Você tem um dom, irmão. Mesmo que você não saiba, você tem um dom. Você pode ter um dom de cura, de revelação, de profecia, de palavra, de conhecimento, e dons em todas as áreas, na área de serviço, área de hospitalidade. Você pode ter um dom de administração. Todo mundo tem um dom. Então a minha tese é, se eu não opero o meu dom, eu sou alguém pela metade. Eu tenho que dizer para o Espírito Santo, qual é o meu propósito, Senhor? Eu quero viver no centro da Tua vontade. Quando vivemos no centro da vontade de Deus, então temos alegria, paz, porque o reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia? Amém. Seremos uma igreja missionária? Amém. Que assim seja pela glória de Deus. Não é um esforço nosso, mas é uma entrega à vontade dEle, porque o nosso Deus é missionário. Ele mandou o Filho dEle nesse mundo para buscar pessoas miseráveis como eu e como você. E Ele veio nos arrancar do diabo, do império das trevas, do domínio desse mundo. E Ele mandou o seu próprio Filho. E nós temos que cumprir essa missão. Aleluia? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.